Ora, boa tarde. Boa tarde a todos. A nossa aplicação tem o nome FireRisk e a sua proposta de valor é criar um novo modelo de comunicação para a área dos incêndios florestais. Esta aplicação foi desenvolvida por estas 4 pessoas, na qual eu me incluo, com muito orgulho, com valências muito diferentes, com visões muito diferentes, mas com uma motivação comum. A ideia, quando surge, constrói-se e tem uma primeira validação, da qual nos permitiu entrar no Centro de Empresas Inovadoras em Castelo Branco. Teve uma segunda validação que nos permitiu fazer o desenvolvimento desta aplicação, chegando ao top 10 em cerca de 300 empresas europeias. E tem também o selo do Centro de Ciência Viva da Floresta, que foi um dos parceiros, entre os vários, que nos ajudaram a construir o produto que vos vou mostrar agora. Queria partilhar convosco este pequeno vídeo de início de demonstração daquilo que é o FireRisk e depois já vos explico o enquadramento. O Sr. João está a passar umas férias descansado, quando ouve na rádio um alerta de risco de incêndio. A sua casa é junto de uma floresta, pelo que decide logo pesquisar sobre incêndios ativos. Mas descobre que há uma aplicação que o ajuda a solucionar o problema, a FireRisk. Rapidamente descarrega, seleciona a área correspondente ao seu terreno e descobre que não há nenhum incêndio próximo. Sabendo que a FireRisk lhe envia um alerta quando existe risco de incêndio, fica muito mais descansado. No regresso a casa, viu o início de um incêndio e reporta-o imediatamente através da aplicação. Além disso, pode vir a consultar o índice de risco e saber as medidas a adotar para proteger a sua propriedade. Seja um campista, agricultor, ciclista ou simplesmente residente florestal, a FireRisk pode ajudá-lo a prevenir e combater o risco de incêndio. FireRisk. Esteja alerta e proteja a floresta. Bem, esta é a nossa proposta de valor para o cidadão. Mas hoje, de facto, estamos aqui para vos demonstrar de que forma é que esta aplicação tem validade para o Estado português. E começamos por um ponto de partida que é o problema, não é? E nós estamos aqui para ajudar o Estado português a resolver um problema. E o primeiro problema começa pela mobilização de alguns custos, nomeadamente o dinheiro que o Estado português gasta em operadores nos comandos distritais e que muitos deles são mobilizados para atender pessoas que querem saber onde é que é o incêndio, se a sua casa está em risco, ou que são mobilizados para a área dos órgãos de comunicação sociais. Também acreditamos que pode, francamente, vir a resolver o problema de meios que hoje o Estado utiliza, que já são pouco eficazes, recorrendo a flyers ou a editais que definem que um proprietário florestal tem que fazer uma limpeza, mas estes editais muitas vezes estão numa linguagem pouco clara e não chegam ao cidadão, e o cidadão tem que recorrer a uma câmara para esclarecer o que lá está escrito, e ainda por cima ele tem que aceder a várias plataformas de organismos diferentes que têm competências diferentes na área dos incêndios florestais, o que o dificulta a aceder à informação que realmente necessita. E este é o primeiro problema, talvez tecnológico, mas passemos àquilo que é o custo do enfoque entre gastar mais, menos e onde. A título de exemplo, Portugal gastou, ou perdeu, digamos, 3.000 milhões de euros, perde em média por ano, por falta de gestão florestal. Isto é, estamos a perder a possibilidade de fazer este investimento noutras áreas. A título de exemplo, perdemos a oportunidade de construir em média 4 pontes Vasco da Gama por ano. É isto. Também queria partilhar com vocês esta dicotomia que nós consideramos que não é eficaz do investimento no combate e não na prevenção. A FireRisk vem reforçar esta proximidade de encontrar soluções para que as pessoas possam estar francamente prevenidas. E depois dir-me-ão, então, mas esta aplicação só serve para quem vive nas áreas rurais? 4 minutos não. E bem? Não serve para muito mais, serve para quem vive na cidade e serve para quem vive fora da cidade. O FireRisk tem esta proposta de valor, ele pretende que a pessoa possa localizar o seu terreno, possa saber que medidas adotar,
A sua estratégia é reunir um conjunto de dados, isto é, ele hoje reúne este conjunto de dados, e são dados de plataformas muito diferentes. A proposta de valor para o Simplex, de ver integrar o FireRisk na sua plataforma, tem proposta de valor para o cidadão, para as entidades públicas e para as privadas, simplificando, aumentando a eficácia, a eficiência, acima de tudo, potenciando a participação pública e aproximando o cidadão daquilo que são as estratégias do Estado português relativamente à defesa da floresta contra incêndios. Muito obrigado. Membros do júri. Eu posso já fazer uma pergunta? Sim, claro. Adoro a ideia de usar tecnologia para resolver o problema, mas infelizmente as áreas rurais são as mais afetadas pelos incêndios. E a população tipicamente não é tecnologicamente instruída. Como é que vocês acham que conseguem casar estas realidades todas? Eu digo que essa é uma falsa verdade. Portugal é um dos países que tem uma maior percentagem de telemóveis por pessoa. Portanto, quando nós achamos que somos pouco tecnológicos, não somos. Eu não acredito nisso. Se acreditasse, Portugal não era hoje um país de referência na área da inovação e da tecnologia. Portanto, isso é uma falsa questão. Além disso, que eu não consegui explicar no slide, esta aplicação não é para as pessoas só que vivem nas áreas rurais, ok? Esta aplicação é para as pessoas que vivem na cidade, e lembre-se que a maior parte das pessoas que vivem na cidade têm origens no interior ou em áreas rurais e que deixaram as suas propriedades lá ao abandono. E a grande preocupação muitas vezes é esta: o Sr. João estava na praia, mas o Sr. João podia ser um cidadão aqui de Lisboa que tem propriedades lá e sabe que há um incêndio na proximidade, mas não faz a mínima ideia se é próximo ou não. Permite mobilizar mais antecipadamente. A aplicação faz um back-office do raio de 10 km de proximidade do incêndio e avisa ao cidadão se houver um incêndio a essa proximidade. Dá-lhe espaço para poder atuar, mobilizar alguém que esteja próximo. Portanto, a aplicação, erradamente, não é para a população rural só. É um modelo de comunicação, não é exclusivo, ok? Na área dos incêndios florestais, os modelos de comunicações devem ser variados. Agora, nós acreditamos neste, porque o futuro é isto. Em termos de recursos do Estado que vocês se propõem a otimizar, qual é o recurso que tu achas, qual é que tu achas que é o maior problema que a vossa aplicação resolve? O grande problema que ela resolve é possibilitar o cidadão saber onde é que o incêndio está a deflagrar. Para isso ele precisa de aceder ao site da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Se ele, por acaso, no início do dia, quiser saber qual é o risco de incêndio para esse dia, porque vai passear na floresta ou porque está a pensar fazer um piquenique, possivelmente vai ter que consultar o site do IPMA e, possivelmente, em termos operacionais, o site da ANPC. E se quiser saber, porque não sabe muito bem as regras para fazer uma fogueira, vai ter que aceder ao site do ICNF. Há aqui uma panóplia de informação dispersa que o FireRisk agrega. É claro que é uma área específica, mas é também uma das áreas onde o Estado gasta mais dinheiro. Em 6 meses gasta um volume de dinheiro brutal, do qual nós acreditamos que a FireRisk possa vir a minimizar esse investimento, que é feito em campanhas muitas vezes ineficazes, naquilo que é o cidadão saber concretamente que área é que tem que limpar e como é que tem que limpar. Essa é uma das ineficácias hoje dos editais. Não sei se respondi. Eu tenho uma pergunta. A vossa maneira de detectar os incêndios é uma maneira centralizada? Eu não percebi se é uma maneira centralizada. Sim. Ou é dos utilizadores? Neste momento a aplicação é um protótipo e nós utilizamos para testar o modelo, utilizamos os dados da NASA, portanto o satélite da NASA. Sim. Portanto ele faz uma análise de infravermelho. Neste momento já estamos em comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que viu potencial na aplicação para integrar estes tais dados que estão lá no site e que é preciso chegar ao menu XYZ para aceder. Consideraram muito interessante integrá-las aqui. A oportunidade de hoje estarmos aqui é dizer há muita informação que o Estado português tem desagregado naquelas entidades que conflui para aqui e essa é uma delas. Não é user report então? Vocês têm uma central? O report portanto, ela tem duas visões. Ela informa, porque ela cruza informação, ok? E o cidadão pode ser o tal membro ativo nesta participação, em que vai na floresta e faz um reporte, pode dizer que é um incêndio, desde pode dizer que é um lixo na floresta
há várias tipologias, ele georreferencia o ponto e, ou pode dizer, não, o que eu estou a ver não é bem aqui, é mais ali, portanto ele permite fazer isso na aplicação, e automaticamente a entidade que vier a assumir este reporte passa a ter acesso à informação, a uma descrição, a uma fotografia e a um ponto, a uma coordenada. A minha questão é uma questão muito simples. Um call center não poderia dar resposta a tudo isto? Os comandos distritais de operações de socorro, que são as figuras da Autoridade Nacional de Proteção Civil a nível distrital, têm na sua dinâmica, nas suas salas, operadores e que muitas vezes mobilizam esse mesmo operador para dar esta informação. Claro, poderia haver um call center, como o INEM tem. O 117 no passado foi uma tentativa disso, mas desistiu-se dela e hoje não temos 117, só temos o 112, porque criámos esta estratégia de número de emergência. Portanto, eu acredito mais que a participação do cidadão, porque aqui o modelo é envolver o cidadão, ok? A peça cidadão tem que estar... E é fornecedor de dados. E é fornecedor de dados. As câmaras, uma câmara que integre, por exemplo, que aceita esta aplicação, pode passar a ter no futuro um reporte de incidentes, de situações, seja na área dos incêndios florestais, seja na proteção do ambiente. A segunda questão é quais os recursos que o Estado tem de alocar para a implementação? Ou seja, assim, o que é que precisas? Dados e, claro, algum dinheiro para conseguirmos ainda desenvolver a aplicação em iOS e noutras plataformas mobile. Mas se eu fosse o Estado e tivesse alocar dados. Dinheiro não há, dados. Não, o Estado Central, dados, é a base. E depois, claro, dinheiro para manter a aplicação. Eu não tenho dinheiro, ok? Ok. Se conseguias eu tenho um modelo, isto, sim, tenho um modelo de negócio, temos um modelo de negócio. Posso partilhar se quiser, mas temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Expert Sereia. Muito obrigado, Teresa.